Mzinga. Uma nacionalista angolana de nome completo, Mzinga Mbandi Ngola, uma que lutou muito para a libertação dos povos africanos. Na dúvida se em 1587 ou podemos considerar a sua história 1663. Irmã de Ngola Mbandi, régulo do reino de Matamba e do Ndongo, uma mulher que em 1622 foi para Luanda como embaixatriz. O irmão que pretendia ter um acordo com os portugueses, que naquela altura pretendiam ter alguns escravos que pertenciam a esses dois reinos. A prática dos portugueses naquela altura quererem alguns escravos no reino do Ndongo e da Matamba era mais política do que religiosa. E isso sempre foi um tendão de Aquiles para negociações entre os chefes de algumas tribos. E com a Ranjinga não foi diferente. Nessa mesma época, ela foi batizada como Ana de Souza. E, a seguir, seu irmão Ngola Mbandi terá sido tivera falecido. A morte de Ngola Mbandi foi apontada como envenenamento possivelmente. Nzinga Mbandi assim tomou então o poder, o lugar do seu irmão. Na história nos anos seguintes, ela começou a vencer a religião católica que era expandida pelos portugueses na altura, pelos brancos. E assim, começou então a idealizar ou começou a chefiar uma luta contra os portugueses naquela época. Usando sempre as propostas de paz que lhe haviam sugerido, hoje a governação, o imperialismo colonial português não facilitava. Lhe valeria a pena, afinal de contas, ela ter que expulsar um tipo de branco para mandar outro, isto é, pegava então assim, o facilitava aos holandeses ocuparem Luanda. E isso em 1641, ainda mantendo ou ainda expulsando os portugueses ou sua religiosidade, ela manteve com correspondência com sacerdotes holandeses que facilitavam algumas comunicações. Que assim seja, pois ela mesma acabou se convertendo na mesma religiosidade que o catolicismo. E como não bastasse, ela também se apaixonou, teve suas paixões. E para dar uma confirmação nessa sua nova mudança, que mesmo brava, se casou como católica em 1657. Aos seus 75 anos de idade, época em que o país estava considerado também paz, após 30 intensos anos de guerras com os brancos, senão não somente os portugueses. Assim, os seus últimos 10 anos de vida foram tranquilos, ou estavam numa pressão minimizada, mas até ser vencida por uma doença. Após sua morte, sua associação foi feita então pela sua irmã Tambor. Mas como os contos de fada duram pouco, os mitos e o exemplar de luta intensa pela opressão continuam vivos até os dias de hoje.